paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o irmão Bruno, para quem não me conhece, e estamos aqui novamente para mais um capítulo da nossa série de estudos bíblicos baseado na lição bíblica do segundo trimestre de 2020 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde tem por seu título A Igreja Eleita. E no capítulo de hoje nós estamos na lição de número 11, que tem pelo seu título Os Atributos da Unidade na Fé. A humildade, a mansidão e a longanimidade, que são um dos atributos que consta na Bíblia Sagrada como um dos atributos principais para que a igreja se mantenha unida no seu propósito principal, que é angariar almas para o reino de Jesus Cristo e aguardar a vinda de Cristo no arrebatamento para estarmos e ascendermos para a glória com Ele. Então fique atento nessa lição, preste atenção, porque a palavra de Deus vai falar contigo através deste vídeo. O objetivo principal dessa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes, na vida daqueles que estão unidos no corpo de Cristo. Então, nós vamos explicar, eu vou mostrar através desta lição que a humildade ela é uma virtude indispensável para a comunhão da igreja. A mansidão faz com que os crentes promovam a paz e a conciliação. E frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante às falhas alheias dos irmãos mais próximos. Então, quem tiver essa lição, acompanhe comigo. Quem não tiver, veja o vídeo, acompanhe as palavras que serão colocadas na tela e vamos começar. O texto áureo dessa lição, ou seja, o texto base para o ensino de hoje, se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 4. E a palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4 e versículo de número 1. A verdade prática da lição diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, uma igreja que tem o exemplo de unidade, o grande exemplo de uma igreja unida, tem como seus maiores pilares esses frutos do Espírito Santo, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. E ao longo desta lição, nós vamos frisar os pontos e os principais destaques desses três pilares que fazem com que a igreja seja unida, uma igreja que tem o exemplo de unidade. Então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe, ou seja, o contexto bíblico para nos trazer a explanação dessa lição, se encontra em Efésios capítulo 4, conforme o texto áureo, mais a continuação do seu texto, e no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo de número 9, 10, 11 e 12. O capítulo de número 4 diz, no seu início, como o texto áureo, Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Estes pilares que constam nessa lição como os pilares para manter a unidade da igreja, não é a sabedoria de um homem ou simplesmente do escritor desse estudo bíblico. Ele é
ele consta, né? Ele é inserido dentro da palavra de Deus. Então, tudo que for passado através dessa lição é inspirado, primeiramente, pela passagem de Efésios capítulo 4, versículo 2. Procurando, no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, vai dizer: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que ande dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender que os atributos principais que mantêm o fortalecimento da unidade da igreja são os frutos do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, olha só que interessante. Independente do tempo da caminhada do cristão, nós temos que saber que além das importâncias dos dons espirituais, as profecias, as revelações, os dons de cura, os dons de revelação, interpretação e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito, manifesto por cada crente. É essencial os dons espirituais para a edificação da igreja. É essencial. Mas o que mostra para o corpo e o que mantém o corpo de Cristo unido para ir para o céu, para ser praticante, para ser participante do arrebatamento, são os frutos do Espírito Santo. É o caráter que você tem diante do povo de Deus e diante do Senhor. A palavra de Deus vai dizer nos evangelhos que Cristo resume o principal mandamento em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que entender isso, que o nosso caráter perante os irmãos, perante o corpo de Cristo e perante a Deus é muito mais importante do que os dons espirituais, do que os ministérios, é muito mais importante. Porque é isso que vai fazer com que nós sejamos autenticados para ir morar no céu. Então, olha só, os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado nas características de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se nós temos hoje que falar para um novo convertido, ou se você tem que chegar para uma pessoa hoje, ela perguntar, eu me espelho em quem para saber o que é ter um caráter transformado? Nós temos o maior exemplo na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus direciona para um homem, Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Salvador da humanidade, aquele que veio até a terra, fez inúmeros milagres, fez inúmeras maravilhas, mas acima de tudo, viveu com um caráter íntegro nesta terra. Mostrou para mim e para você como é que nós devemos caminhar nesta terra. E acima de tudo, no final de sua vida, ele morreu por mim e por você, para nos trazer salvação para a nossa alma. Então nós temos hoje, pela Bíblia Sagrada, o maior exemplo, o exemplo perfeito,
o exemplo imaculado, o exemplo que não teve erros. Se nós falarmos de qualquer outro personagem da Bíblia que não seja Jesus, nós veremos e encontraremos algum tipo de erro. Mas Jesus Cristo não teve erro. Então é nele que nós devemos nos espelhar. É pelo caráter e pelos frutos de Jesus Cristo que nós devemos nos espelhar. Então nós enfocaremos nesta lição a humildade, a mansidão, a longanimidade. Além dessas tais virtudes na individualidade, evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador. Na coletividade, reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade do seu corpo. Ou seja, através dos frutos do Espírito Santo, nós temos um relacionamento sadio e maravilhoso com Deus e para com os nossos irmãos. Se nós praticarmos um relacionamento maravilhoso com Deus, mas nós não temos um relacionamento com nossos irmãos, nós somos o tipo de pessoa que não temos facilidade de nos comunicarmos e de nos lidarmos com os irmãos que estão do nosso lado, convivendo conosco a cada dia, nós não servimos, nós não temos frutos do Espírito. E se nós somos o tipo de pessoa que nos damos super bem com os irmãos que estão conosco a cada dia, mas nós não temos um relacionamento com Deus, nós também não servimos. Então há essa necessidade de nós termos um relacionamento verdadeiro com Deus e para com os nossos irmãos. Então, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade de cada crente. Então, meus irmãos, a humildade. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Que foi o que eu falei aqui agora há pouco. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Para você que acredita em Deus, né? Qualquer pessoa hoje que acredita em Deus, dificilmente você se colocará acima de Deus. Então, geralmente o nosso relacionamento para com Deus, mesmo que você seja um tipo de cristão que não tem um relacionamento contínuo com Deus, se você não faz orações, se você não consagra, se você não jejua, se você não pratica o fortalecimento do seu relacionamento com Deus, dificilmente, se você acredita em Deus, você vai se colocar acima dele. Mas nós temos uma inúmero parte do corpo de Cristo que infelizmente tem dificuldade de lidar com o seu irmão do lado. Irmãos que não conseguem conviver com o seu próximo. Irmãos que não conseguem conviver com os irmãos que estão com ele no próprio corpo de Cristo. Na igreja em que você congrega, os irmãos que estão contigo, orando contigo ao seu lado, buscando ao Deus contigo, se alimentando da palavra de Deus contigo, e você possui uma dificuldade de lidar com ele, você possui barreiras que faz com que você não consiga conviver com essa pessoa. Se você se fechar em um quarto com essa pessoa, você não vai conseguir ter um momento de paz. Vai ser um momento chato, um momento complicado. Só que há uma necessidade de nós entendermos que no céu ele não vai entrar mágoa, no céu não vai entrar rancor, no céu não vai entrar falta, não vai entrar falta de perdão, meu irmão. Então há uma necessidade de nós estarmos unidos não apenas com Deus, mas para com todos em nossa volta. Nós somos um corpo. E quando você fala em um corpo, essa mão ela está grudada com o braço. Não tem como esse braço estar de mal com essa mão. Seria putrefado. Se hoje eu perco a corrente sanguínea dessa mão, ela vai gangrenar, ela vai apodrecer, ela vai sair. Então há uma necessidade de nós estarmos 100% ligados. E essa união, ela é pelo poder de Deus e pelo relacionamento dos cristãos.
Então, a lição vai dizer que a conduta geral do crente, pelo apelo apostólico, é para que os crentes andem com um modo digno de vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Nós temos que nos colocar como membros do corpo de Cristo a cada dia. Então isso quer dizer que o andar do cristão, o andar do crente, está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. O que vai mostrar que você é um verdadeiro cristão é o nível de relacionamento que você tem com Deus e com seus irmãos. Não adianta de nada você parecer para os seus irmãos, para os outros, que você é um crente cheio de poder, que você é um crente que se debruça nas palavras santas de Deus, mas se você não tem comunhão com teu irmão do lado, se você não tem hoje como a moral de chegar para o teu irmão, dar uma paz do Senhor, sorrir e se alegrar com ele, não adianta de nada, meu irmão. Não adianta de nada. Há uma necessidade de nós andarmos unidos, de nós sermos pessoas focadas em um único propósito, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, fazer a sua obra, angariar almas para o reino, orar, buscar, nos manter firmes para ir morar no céu. Hoje a igreja não tem a condição de se manter desunida dentro do seu próprio corpo. Não tem como. Há uma necessidade de a igreja estar unida. E vai mostrar que você é verdadeiro cristão, segundo diz a palavra, é esse fortalecimento para com Deus e para com seus irmãos. Isso vai mostrar que você é um verdadeiro crente. Então, olha só, a igreja pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado, presta atenção nisso, o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de união que ele tem com Deus e com seus irmãos. Então, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Já na vida de Cristo, nós vemos que a humildade aparece como uma virtude, pois ele, olha só que interessante, conforme diz a palavra, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Isso é muito forte, meus irmãos, porque tem muitas pessoas, infelizmente, dentro do corpo de Cristo, que querem mostrar uma falsa humildade, querem mostrar uma falsa sensação de que estão se preocupando com o irmão que está do lado, mas quando vira as costas, infelizmente, estão apunhalando seus irmãos pelas costas. Mas nós temos que perceber que isso não fere o nosso irmão, isto está ferindo a nós mesmos. Porque a partir do momento que nós agimos com falsidade, nós agimos com desunião dentro do corpo de Cristo, nós estamos nos afastando da presença de Deus. A partir do momento que nós nos afastamos da presença de Deus, acontece 2 coisas, meus irmãos. Nós não estaremos credibilizados para estar com Jesus Cristo na glória. E nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. É por isso que, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos igrejas mortas. Nós vemos igrejas que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Nós vemos igrejas totalmente destruídas de uma forma espiritual, irmãos. Porque não existe união. Não existe uns irmãos focados e unidos em um único propósito, que é adorar a Deus e fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, o que fica claro da verdadeira humildade é que em Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia.
em vez de orgulho, em vez de arrogância. Ela trata-se de uma postura que favorece o bem dos irmãos, no lugar do egoísmo. Em vez de eu pensar nos meus bel-prazeres, em vez de eu pensar nos meus benefícios, em vez de eu pensar aquilo que vai trazer benefício para a minha vida, eu penso naquilo que vai trazer benefício para todos os irmãos. Então, é importante ressaltar que esta e demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita em nós. Então não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforma. Então isso aqui está diretamente relacionado para o nosso relacionamento que nós temos com Deus. Por isso que é impossível uma pessoa que não consegue ter um relacionamento verdadeiro com os irmãos, ter um relacionamento fortificado com Deus. Porque a humildade, a longanimidade, a mansidão, todos os frutos são do Espírito Santo. E a partir do momento que você dá liberdade para Jesus Cristo e para o Espírito Santo transformar a tua vida, esses frutos começam a se florescer diante da tua vida. Daí sim você começa a agir de uma forma diferente para com seus irmãos. Então, meu irmão, se você vê hoje algum tipo de barreira, algum tipo de situação, porque você não consegue lidar com o seu irmão, acredite, está faltando você fortificar o teu relacionamento com Deus e você pedir para que os frutos do Espírito comecem a florescer na tua vida. Peça para Jesus moldar o teu caráter, transformar a tua vida, que você vai ver que esses frutos vão começar a se florescer e a transformar diretamente a tua vida. Então, meus irmãos, basicamente a humildade é isso. A necessidade de nós estarmos ligados com os nossos irmãos e pensarmos no bem dos nossos irmãos. Nós sempre nos colocarmos abaixo. Você não é maior do que ninguém. Você pode ter um alto salário, você pode ter 3 carros na garagem, você pode ter um emprego dos sonhos, você pode ser milionário, você pode ser o que for, mas diante do corpo de Cristo você é apenas mais um. Você não é melhor do que ninguém. Se coloca abaixo de Deus. Estamos aqui, Deus em cima e o corpo de Cristo embaixo. O Bruno não está depois de Deus. O corpo de Cristo está abaixo de Deus. Então vamos agir dessa forma, meus irmãos. Amém? No tópico 2, nós vamos falar então da mansidão. O tópico diz: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Olha só, a mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade ela é listada nas Escrituras Sagradas como um dos aspectos do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos grandes exemplos de mansidão na Bíblia Sagrada, como Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Neemias 12 e versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, nós temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias.
Parece difícil, né, meus irmãos, nós falarmos hoje de mansidão, nós falarmos hoje de uma pessoa te atacar, te apontar o dedo, falar mal de você. Muitas vezes você saber que está sendo injustiçado por algum tipo de situação e você se manter manso, se manter paciente, esperar no Senhor para que Ele haja. A palavra de Deus diz que o justo não se justifica. Então, é um fruto do Espírito Santo. Assim como a humildade, assim como a longanimidade, é um fruto do Espírito Santo. Então há uma necessidade de nós pedirmos para Deus a mansidão tomar conta do nosso coração. Nós, sendo cristãos, nós buscamos sempre andarmos de forma reta, correta, da melhor forma possível. Nós buscamos sempre a verdade sobre tudo. Pelo menos éramos para ser assim. E acredito que os irmãos estão agindo assim, amém? Então, meus irmãos, é muito difícil para o crente, para o cristão, aceitar a injustiça, pois sabe que está fazendo a coisa correta, sabe que está tentando andar pelo caminho certo. E muitas vezes aparece esse tipo de situação para nos abalar, para nos fazer ficar furiosos, a fazer com que a ira se exalte sobre o nosso corpo, nós venhamos a pecar, perder a nossa graça realmente. Mas nós temos que pedir para Deus essa mansidão, porque nós sabemos que Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. Todas as situações acontecem para que nós venhamos a aprender de alguma forma, seja essa situação ruim ou seja essa situação boa. Então, muitas vezes em uma situação que você acredita que é muito ruim, acredita que você está saindo perdendo, acredita que você está saindo injustiçado, leva como um aprendizado para a sua vida. Porque muitas vezes é a forma que Deus está agindo para fazer com que lá na frente você já tenha um lombo já bem, né, preparado e saber qual é a hora de dizer não, qual é a hora de dizer sim. Então peça para Deus mansidão. Mansidão. É necessário ser manso. Pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição. O crente que anda pela palavra de Deus, ele tem que estar acostumado com a perseguição. Hoje nós cremos em um Jesus Cristo que salva, em um Jesus Cristo que liberta. Porém, nós vivemos em um mundo que jaz do maligno. Nós vivemos em um mundo em que Satanás tem imperado e tem colocado as suas cartas na mesa e tem dito as regras neste mundo. E nós estamos aqui sob o jugo de uma promessa de que nós somos filhos de Deus e que se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Só que para nós sermos salvos, nós precisamos perseverar até o fim. Então a mansidão, ela é uma chave para que nós nos mantemos com os olhos abertos. Porque a partir do momento que nós tiramos a mansidão, nós agimos pela nossa carne, nós agimos pelo nosso instinto animal de querer resolver as coisas da nossa forma. Garanto que você, se quiser, não, eu resolvo da minha forma. Você já explode tudo. Você pode até resolver naquele momento da tua forma, da tua maneira. Só que a consequência dessa forma de você resolver vai trazer muitas coisas ruins, muitos resultados ruins para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida dos seus irmãos em Cristo Jesus. Então peça para Deus que a mansidão aflore no teu coração. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimentos. Esquece, meu irmão, o que tem de pessoas, meus irmãos, descendo à sepultura com mágoas dentro do coração, com ressentimentos, com sentimentos que têm levado a doenças no seu próprio corpo. Não faça isso. Seja uma pessoa que tenha paz de espírito. Quando você deitar no seu travesseiro, você deita com a mente vazia. Você tem a paz de que não tem nada, obscuro com ninguém, não tem nenhum atrito, nada, meu irmão.
Não seja o tipo de pessoa, se você morrer amanhã, vai ter uma pessoa que vai ficar aqui sabendo que ficou alguma coisa mal resolvida. Não seja assim. Não seja dessa forma. Não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza e nem inferioridade. Pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Você ser manso não demonstra que você é fraco. Você ser manso não demonstra que você é um boca aberta. Não, não. Demonstra, meu irmão, que você é emocionalmente equilibrado. De que você não se preocupa com as situações que aconteceram, com as situações que ocorreram. Não, não. Você se preocupa e está focado no teu relacionamento com Deus e no resultado desse relacionamento, que é a tua salvação, que é a tua vida em paz, que é a tua vida tranquila. Muitas vezes você está com peso, você sente peso nas tuas costas, você sente peso na tua mente, porque você está cheio de ressentimento, cheio de mágoa nesse mundo afora, meu irmão. Larga disso. Tira esse peso das tuas costas. Tira esse peso da tua alma. Muitas vezes não é demônio que está em cima de ti, não, meu irmão. Esses ressentimentos, essas faltas de perdão. Para com isso. Para com isso. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa os frutos do Espírito aflorarem no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Que você vai ver quão grandiosos são os poderes de Deus. Então, meus irmãos, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada, diante de qualquer situação. Ele transmite a ideia de pacificação, uma pessoa com meio harmonioso para administrar conflitos. Se todos os, olha que forte, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, o que infelizmente é um espírito que toma conta de toda a igreja fora, meu irmão. É raro nós vermos uma igreja que não tem um racha, não tem um sentimento faccioso, um sentimento de divisão, de trazer divisão para grupos, porque tem o grupinho A, porque tem o grupinho B, porque esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Para com isso, meu irmão. A necessidade de nós andarmos em unidade, é um corpo. Repreende esse espírito faccioso, esse sentimento de você ver o seu irmão agindo de uma forma e você querer virar as costas e já falar para outro irmão que ele está agindo da forma errada. Para com isso. Procura ter o espírito conciliador. Se você vê alguém querendo falar mal de um irmão, de um outro, mesmo que você não fale com ele, não permita com que essa seta vá no teu coração e você comece a, é isso mesmo. Não permita. Corta, meu irmão, não permita que isso aconteça, porque isso vai fazer, assim como a falta de humildade, isso vai trazer deterioração para a tua vida espiritual, isso vai trazer morte para a tua família, para a tua vida, gera morte, isso gera morte, meu irmão. Então foca nos frutos do Espírito Santo, foca no fruto da virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. No momento que eu estou gravando essa lição, nós estamos em uma época de pandemia de Covid-19. E o que tem sido colocado aí pelos governos aqui da nossa região e de todo o planeta é que há uma necessidade de nós andarmos de máscara, de nós passarmos álcool em gel em nossas mãos, de nós ficarmos atentos, não encostar em qualquer local, para impedir com que o vírus, nós sejamos contraídos por esse vírus. Então, meus irmãos, nós andarmos em mansidão e nós temos um espírito de pacificação, impede que o vírus do conflito, da divisão,
da murmuração entre dentro da igreja, que nós sejamos pacíficos e não sejamos facciosos. Amém? Então, o tópico 3 vai falar do nosso último fruto do Espírito Santo que consta nessa lição, que é a longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Olha que interessante. Um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, lá de Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos capítulo 12 e versículo 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmos 86:15 e Naum 1:3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, suportando uns aos outros, olha só que maravilha. Durante a nossa jornada cristã, meus irmãos, nós nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Ou seja, nós somos, pela natureza da nossa carne, do nosso corpo, da nossa mente, nós somos diferentes de cada irmão. Nós não somos todos iguais. Eu tenho um pensamento, enquanto meu irmão tem outro pensamento. Nós temos uma forma de agir, nós temos uma forma de caminhar, nós temos uma forma de pensar. Então nem todos são diferentes, meus irmãos. Então não necessariamente que eu vá pensar igual o irmão do meu lado. Não necessariamente que eu vou ter o mesmo sentimento e a mesma vontade do irmão que está ao meu lado. Só que eu tenho que entender que é uma necessidade de eu suportar e eu saber que o meu irmão do lado tem a sua ideia, tem o seu pensamento, e eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que respeitar o seu lado. Então, a expressão suportar uns aos outros em amor indica que, infelizmente, nós teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio. Infelizmente, irá ocorrer situações no nosso meio que vão nos desagradar completamente. Situações que vão fazer com que nós fiquemos realmente tristes, abalados, que venha a vontade de nós nos irarmos. Só que, mediante a essas situações de hostilidades, é que nós temos que praticar a longanimidade. Então, as provocações alheias e atitudes carnais são comparados a um fardo que nós devemos suportar por meio da prática do amor. Nós temos que amar a Deus, olha lá, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Qual é o amor que você tem pela sua vida? Você se ama, você ama o seu corpo, você ama a sua vida, o teu fôlego de vida. Ao acordar, você agradece a Deus por estar vivo por mais um dia. E você faz de tudo para que o teu dia seja alegre, para que você consiga crescer como pessoa, crescer espiritualmente, que você consiga se comunicar socialmente muito bem, que você consiga crescer em sua vida. E é isso que você tem que torcer e que você tem que pensar pela vida do teu irmão. Então, meus irmãos, o perdão como premissa do amor. O amor é um tributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros
como nós gostaríamos de ser tratados. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando, olha conforme a palavra de Deus diz, ardentemente uns aos outros com um coração puro. Eu tenho que amar ao meu irmão. Temos uma situação que o nosso pastor volta e meia prega em suas mensagens, é que hoje, neste momento, se você está em um culto, se você está na sua igreja e entra uma pessoa que você já viu por mídias ou viu por algum local, que ela foi acusada de um estupro, que ela foi acusada de pedofilia, por exemplo. Uma pessoa que cometeu a prática de um crime, de um abuso sexual de uma criança. Algo visto como nojento, deplorável. Eu que possuo uma filha, você que se tem filho, imagina esse tipo de situação. Se essa pessoa ela entra na casa do Senhor, ela recebe a palavra de Deus e ela quer se prostrar diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados, nós, como cristãos, temos que amar, independente da situação. Daí nós vemos nos dias de hoje crentes que têm positivismo para situações, por exemplo, como penas de morte, como coisas do tipo. Porque bandido bom é bandido morto. Porque assassino tem mais é que morrer. Porque pessoas que fazem o mal tem mais é que sumir da terra. Há uma necessidade, irmão. É difícil, pesa. Nesse momento fica até complicado. Você engole seco. Eu que estou falando isso, engolo seco. Pensar que há uma necessidade de olhar para todo mundo. Vamos ser menos pesado? Você sai amanhã para ir para a igreja. Você sai para almoçar com a tua família. Você volta para tua casa está vazia. Roubaram tudo. Roubaram tudo. Não deixaram nem as roupas do teu filho. Você pensa no fundo da tua alma que essas pessoas morram. Mas pensa, meu irmão. Uma pessoa que invadiu a tua casa, que roubou os teus pertences, mas daqui a um ano aparece na igreja, pede perdão pelos pecados, quer ir para Cristo. Você tem que amar essa pessoa do fundo da tua alma e pedir para que Deus a salve, a liberte. Ora, mesmo se não aceita Cristo, você tem que amar. O amor é muito fácil falar em pregações. Pessoas colocam como amor que nos dias de hoje, que as pessoas têm medo de pregar a palavra de Deus, de falar sobre pecado, de falar sobre céu, de falar sobre inferno. E falam que o amor é isso aí. Porque nós devemos amar o irmão do lado, não julgar, não falar. Não é isso, meu irmão. O amor é nós amarmos a cada um, independente do seu erro, independente da situação, independente se ele te julgou, se ele falou mal da tua vida. É você amar. Você ver essa pessoa, você apertar a sua mão, falar paz do Senhor, que Deus te abençoe. Você orar pela vida dessa pessoa e não ter a mágoa dentro do teu coração. É muito difícil, meu irmão. Mas há uma necessidade. Isso é um fruto do Espírito Santo. A longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Então, meus irmãos, nós podemos refletir que muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale nós controlarmos as nossas emoções, os nossos ímpetos, do que conquistar toda uma cidade. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso, ser perdoador com quem o ofende. É o que se amplia no seguinte texto: o autocontrole é superior à conquista. O sucesso nos negócios, nos estudos, no ministério, na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seu temperamento. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando você sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole
pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja, o seu relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, nós falamos de humildade, a necessidade de nós olharmos para os nossos irmãos, para o corpo de Cristo, e nós queremos o mesmo para nós, o que queremos para eles. Nós nos colocarmos abaixo, nós nos colocarmos como servos e nós servirmos a Ele, independente para quem seja. Nós falamos aqui sobre a longanimidade, sermos longânimos para o exercício do perdão, para praticar o amor que Jesus Cristo pede, a mansidão, a necessidade de nós sermos tranquilos, cautelosos, zelosos, a necessidade de nós agirmos dessas formas, meus irmãos, para que o corpo de Cristo se mantenha firme, se mantenha unido. Então, a conclusão basicamente é que nós vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Ou seja, tudo que eu falei aqui é claro que exemplificado como frutos do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai colocando sobre a sua vida no decorrer da sua caminhada, que faz com que você esteja cada vez mais firme na fé. Há uma necessidade de nós estarmos dessa forma. E mostra que algumas virtudes são essenciais, principalmente a humildade, que fortalece essa unidade, a mansidão, que faz com que os conflitos acabem, e a longanimidade, que faz que nós suportemos os erros dos nossos irmãos ao lado e que nós temos amor por eles. E quando nós vivemos, nós como crentes, vivemos essas virtudes, as dissensões no meio da igreja desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Tudo que foi falado aqui, meu irmão, exemplifica para uma situação: a necessidade do corpo de Cristo estar unido em um único propósito, glorificar o nome de Jesus, fazer a obra que Jesus Cristo mandou, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como que nós vamos pregar o evangelho, angariar pessoas, se a unidade da igreja está desfacelada, se as igrejas não conseguem mais andar unidas, se a igreja não consegue mais andar pela palavra? Então, nós temos que focar nos frutos do Espírito Santo. Ah, mas é difícil. Ah, mas é complicado. Ah, mas não é assim. É necessário. Não existe desculpa, meu irmão. O que existe é a necessidade de nós caminharmos pelos frutos do Espírito Santo, pois é dessa forma que a igreja vai morar no céu. E se nós queremos que mais pessoas morem no céu conosco, se nós queremos subir ao céu, ser arrebatados com Jesus Cristo e ir para a glória com o máximo de pessoas possíveis, que nós venhamos a nos unir o mais rápido possível, praticar os frutos do Espírito Santo e fazer a obra dele. Porque se continuar do jeito que está, infelizmente, o caminho é a morte e não a salvação. Amém, meus irmãos? Basicamente foi esta a lição. E teremos ainda a lição de número 12 e número 13. E espero que os irmãos tenham gostado, tenham conseguido se alimentar deste conteúdo. E qualquer dúvida que tiver, nos chame no grupo de nossa congregação, coloque um comentário aqui embaixo. Estaremos sempre à disposição para trazer a palavra de Deus pura e verdadeira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e estamos juntos sempre. Vamos que vamos.